Boa tarde, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Eu sou Vinícius e hoje falaremos um pouco sobre o livro de Amós. Nós conversaremos acerca do que este livro trata e da grande lição que ele traz para nós. Então, antes de começarmos, gostaria de convidar os irmãos a orarem comigo. Senhor, obrigado, porque temos o privilégio de poder aprender da Tua palavra. Nos abençoe por meio da Tua palavra e nos ajude a viver, pondo em prática os Teus ensinamentos. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém. Bom, o livro de Amós foi um livro escrito para o povo de Israel. E naquela época, o povo de Israel tinha se corrompido. Eles estavam trocando os princípios de Deus por seus próprios princípios. Eles estavam buscando a sua vontade ao invés de buscar a vontade de Deus. E estavam colocando o certo no lugar do errado. E o errado no lugar do certo. Então, eles viviam em uma grande depravação. Eles viviam sendo injustos contra os pobres. E eles foram chamados para serem luz para aqueles que estavam à sua volta. O povo de Israel, o povo de Deus, foi chamado para ser luz àqueles que estavam ao seu redor. Eles deveriam realmente transmitir a luz de Deus para as nações que estavam ao seu redor. Porém, não era isso que eles estavam fazendo. E nós vemos aqui no livro de Amós, vocês podem observar no capítulo 1 e 2, que Deus ele faz alguns julgamentos. Primeiro, ele traz julgamentos às nações que estavam ao redor de Israel. E por fim, ele traz os julgamentos a Israel e a Judá, fazendo assim uma espécie de alvo, com Israel no centro, sendo diretamente para eles aqueles julgamentos. Então, o povo de Deus deveria ser luz, porém, eles estavam sendo corruptos e estavam se afastando da lei de Deus, estavam se afastando dos princípios de Deus. Irmãos, uma pergunta rápida. Será que nós não estamos nos identificando com essas pessoas? Será que nós não somos estas pessoas aqui? Nós, o povo de Deus, será que muitas vezes não somos nós que esquecemos a lei de Deus e vivemos segundo as nossas próprias vontades? Será que nós não somos os corruptos nessa história? Irmãos, muitas das vezes, nós esquecemos do que devemos fazer, de qual é o nosso propósito. E muitas das vezes nós, por mais simples que sejam, nos corrompemos nas pequenas coisas. Nós devemos viver uma vida para a glória de Deus. Deus chamou a nação de Israel com um único propósito, a glória dele. Em Isaías 43, versículo 7, Deus diz que a nação de Israel foi feita para a glória dele. E eles deveriam ser luz para aqueles que estavam em trevas. Porém, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa do proceder dos seus próprios servos. Irmãos, a vida com Deus é muito séria. Nós precisamos ser luz para aqueles que estão em trevas. Afinal de contas, foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver uma vida para a glória dele. E sim, devemos proceder de modo digno dele, de modo digno do Evangelho. Jesus Cristo disse: nós somos luz do mundo e devemos resplandecer essa luz para aqueles que estão em trevas. As boas novas foram confiadas a nós para que possamos transmiti-las àqueles que estão perdidos. Nós devemos proclamar o Evangelho, vivendo assim de modo digno do Evangelho, para que as pessoas vejam que há algo diferente em nós, para que as pessoas vejam que Deus está em nossas vidas e que é Ele quem nos conduz. Devemos viver uma vida para a glória de Deus. Devemos viver de modo digno do Evangelho. Olhem bem aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 3 de Amós. Versículo 1 e 2. Se você não tiver uma Bíblia com você, não se preocupe, vai aparecer aqui no canto inferior da tela. Diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor que fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros os escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades.
O povo de Israel foi escolhido por Deus. Eles deveriam proceder de modo digno do Deus que o chamou. Eles foram livrados da terra do Egito. Eles foram livrados da escravidão de Faraó. Eles foram livrados de vários povos que os assolaram. Eles foram livrados de muitas coisas. E Deus foi fiel à aliança durante todo este tempo. Deus foi fiel a Israel durante todo o tempo em que Israel prosseguiu para a terra de Canaã. E Deus cuidou deles em cada detalhe. E Deus ele pede para que Israel seja luz em meio àqueles que estão em trevas. Porém, não foi assim que Israel procedeu. Israel viveu de modo iníquo, de modo que desonrou o Senhor. Israel não foi fiel à aliança. O livro de Oséias trata isso de uma maneira muito interessante, colocando Israel como se fosse uma prostituta. Alguém que prevarica com outros deuses. Alguém que se prostitui com outros deuses, com outras coisas. E assim esquece o Senhor, deixa o Senhor de lado. Israel pecou contra Deus. Porém, Deus, ainda assim, é misericordioso. No livro de Amós, no capítulo 9, é muito interessante porque Deus promete que irá restaurar Israel. Deus promete que Israel será restaurado e que aquela nação será abençoada. Depois fica uma leitura para casa, Amós capítulo 9, ali podemos ver que Israel vai ser restaurado pelo Senhor. E assim também somos nós, irmãos. Nós, nos dias de hoje, nós crentes em Cristo, nós devemos viver para a glória de Deus. Afinal, foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos resgatou. Devemos viver de modo digno do Senhor. Observem bem o versículo 6 de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 6. Diz o seguinte, eu vou ler a partir do 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus, ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, com um único objetivo, para o louvor e glória no amado, em quem ele nos resgatou. Nós devemos proceder de modo digno do Senhor. Devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos ser luz em meio aos que estão em trevas. E assim, proclamando as boas novas de Deus. Nós devemos viver uma vida pura, totalmente dedicada a Deus. Nós podemos sim nos reconciliar com Deus. Ele está com as mãos estendidas para aqueles que se arrependem e querem as suas vidas transformadas por Deus. E Ele é o único que pode transformar. Israel foi garantida que seria transformada, que seria redimida, que seria renovada por conta das iniquidades que ela cometeu. E assim também somos nós. Nós podemos ser transformados. Muitas vezes cometemos erros, mas ainda assim há esperança. Ainda assim, Deus pode nos transformar e nos conduzir a uma vida que o agrade. Ele pode fazer isso. Mas nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos entregar. Nós temos que entregar os nossos corações a Deus para que assim Ele possa nos transformar. Então, irmãos, nos arrependamos. Olhemos para as nossas vidas, para os nossos corações e vejamos se o que temos feito realmente é digno de Deus, realmente agrada a Deus. Olhemos para os nossos corações, vejamos o que tem de mal aqui e nos coloquemos de joelho diante de Deus, pedindo assim perdão, nos arrependendo para que Ele transforme as nossas vidas e assim possamos viver uma vida para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando e te iluminando.